E se eu te dissesse que tudo o que você acredita ser imutável na sua vida pode ser transformado? Que suas limitações são apenas muros de papel esperando para serem derrubados? O filósofo Friedrich Nietzsche acreditava que o destino não é algo que encontramos, mas algo que criamos. E hoje eu vou te mostrar como você pode assumir o controle total da sua existência e se tornar o verdadeiro arquiteto do seu próprio caminho. Nietzsche foi um dos filósofos mais provocativos da história. Ele nos ensinou que não somos meros produtos das circunstâncias, mas sim seres com a capacidade de nos reinventarmos completamente. Ele desafiou a ideia de que o destino está escrito e trouxe um conceito poderoso: o super-homem, aquele que transcende a si mesmo e cria sua própria realidade. Hoje, vamos explorar como essa filosofia pode mudar sua vida para sempre. O conceito do super-homem e o poder da superação. Nietzsche via o super-homem, Übermensch, como alguém que supera seus próprios limites, que não se submete a valores impostos pela sociedade e que forja seu próprio caminho. Mas calma, não estamos falando de um super-herói ou de um ser inalcançável. O super-homem é qualquer pessoa que decide assumir o controle da própria vida e rejeitar a mediocridade. Mas o que isso significa na prática? Significa que você pode sair de qualquer situação difícil, que você não precisa aceitar um trabalho que odeia, um relacionamento tóxico ou uma vida sem propósito. Significa que você pode reconstruir sua identidade, fortalecer sua mente e se tornar a melhor versão de si mesmo. Pense em alguém que nasceu em condições difíceis, sem muitas oportunidades. Muitas pessoas nessa situação aceitam a ideia de que o mundo é injusto e vivem uma vida limitada. Mas algumas decidem quebrar esse ciclo e criar um novo destino. Pessoas como Oprah Winfrey, que nasceu na pobreza, ou Elon Musk, que veio de uma infância difícil e criou empresas que mudaram o mundo. Essas pessoas são especiais? Ou elas apenas decidiram se tornar o que queriam ser? Desconstruindo suas crenças limitantes. Mas eu não tenho talento, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Essas frases são mentiras que você conta para si mesmo. Nietzsche falava sobre a morte de Deus, que não era sobre religião, mas sobre matar todas as crenças impostas que te fazem se sentir pequeno. As pessoas são condicionadas desde a infância a obedecer, seguir regras e ter medo de errar. Mas Nietzsche nos ensina que devemos criar nossos próprios valores, questionar tudo e não aceitar um destino pré-escrito. Um jovem quer ser artista, mas é desencorajado pela família porque isso não dá dinheiro. Se ele aceita essa crença, ele nunca se torna quem realmente deseja ser. Mas se ele rejeita essa ideia e trabalha duro, pode se tornar um grande pintor, músico ou escritor. A grande questão é: você aceita os limites impostos ou decide quebrá-los? O poder da resiliência e a vontade de poder. Outro conceito fundamental de Nietzsche é a vontade de poder. Ele acreditava que a força mais poderosa do ser humano não é o medo ou o instinto de sobrevivência, mas sim o desejo de crescer, evoluir e se superar. Mas para isso você precisa ter resiliência. Se você quer mudar sua vida, precisa aprender a cair e levantar, sem medo do fracasso. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Ela cai dezenas de vezes, mas nunca desiste. Por quê? Porque ainda não aprendeu a ter medo do fracasso. Mas conforme crescemos, somos ensinados a ter medo de errar, a evitar riscos. Isso nos prende em vidas pequenas, em trabalhos que não gostamos e em sonhos que nunca realizamos. O verdadeiro super-homem é aquele que aceita o fracasso como parte do processo e segue em frente, transformando-se na melhor versão de si mesmo. Ok, mas como eu começo essa transformação? Aqui estão 3 passos práticos para começar a forjar seu próprio destino. Rompa com o conformismo. Pare de esperar pela hora certa ou pelo momento perfeito. O único momento que existe é agora. Crie novos hábitos. Se você quer mudar sua vida, precisa mudar o que faz todos os dias. Pequenos hábitos, como ler, se exercitar, estudar e sair da zona de conforto, criam um novo destino. Aceite o desafio da vida.
Nietzsche falava sobre o conceito de amor fati, que significa amar o seu destino, mesmo com todas as dificuldades. Encare a vida como um jogo onde você está sempre evoluindo. Imagine um homem que perdeu tudo: emprego, dinheiro, casamento. Ele tem duas escolhas: se entregar ou usar essa crise como um renascimento. Ele decide recomeçar, abrir um negócio, se reinventar. 5 anos depois, ele está mais forte do que nunca. A vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage ao que acontece. Conclusão. Inspiradora. Você não é uma peça de um tabuleiro sendo movida pelas circunstâncias. Você é o jogador, o criador do seu destino, o super-homem da sua própria vida. Nietzsche nos ensina que a maior liberdade é a de se tornar aquilo que escolhemos ser. A vida não te dá um propósito, você precisa criá-lo. Então me diga, você vai continuar aceitando um destino imposto ou vai começar hoje mesmo a criar sua própria história? O poder sempre esteve nas suas mãos. Agora, só falta você usá-lo. O destino não é algo que você recebe, mas algo que você cria. Nietzsche nos ensinou que esperar que a vida nos dê algo é a maior ilusão que podemos ter. Se você não tomar as rédeas da sua própria existência, alguém fará isso por você. Muitas pessoas vivem presas ao passado ou ansiosas pelo futuro, mas Nietzsche nos desafia a viver intensamente o agora, a moldar nossa própria realidade e a nos tornar autores da nossa própria jornada. Mas como fazer isso na prática? Como sair da passividade e assumir o controle total da nossa vida? Vamos aprofundar mais esse conceito e trazer ferramentas para que você realmente aplique essa filosofia no seu dia a dia. O primeiro passo: assuma total responsabilidade pela sua vida. A sociedade nos ensina a sempre procurar culpados para os nossos problemas. Eu não consigo porque meus pais não me apoiam. A economia está ruim, então não dá para crescer. O governo, a crise, a sorte, tudo está contra mim. Mas Nietzsche diria: pare de procurar desculpas. O verdadeiro super-homem não culpa ninguém. Ele assume total responsabilidade pela sua vida e entende que tudo o que acontece é, de certa forma, um reflexo das suas escolhas. Isso não significa que você tem controle absoluto sobre tudo, mas significa que você tem controle sobre como reage ao que acontece. Imagine 2 pessoas que perdem o emprego. A primeira entra em depressão, se revolta contra o mundo e se vê como uma vítima. A segunda enxerga isso como uma oportunidade, aprende novas habilidades e começa seu próprio negócio. A diferença entre as duas? Mentalidade, do Nietzsche, nos ensina que tudo pode ser transformado em força se soubermos como usar as adversidades a nosso favor. O segundo passo: rompa com o pensamento de manada. Grande maioria das pessoas segue um roteiro pré-escrito pela sociedade. Nasça, vá para a escola, escolha uma profissão segura, trabalhe 40 anos, aposente-se e então morra. Mas Nietzsche nos provoca. Isso é realmente viver? Ou será que estamos apenas seguindo o que nos foi imposto sem nunca questionar? Quantas pessoas passam a vida inteira fazendo algo que odeiam porque foram ensinadas a não correr riscos? Quantas pessoas nunca descobrem seus talentos porque tiveram medo de falhar? Quantas pessoas vivem uma vida sem propósito porque nunca ousaram pensar por si mesmas? O super-homem não segue o fluxo, ele cria o próprio caminho. Ele sabe que a maioria das pessoas vive dentro de uma bolha de medo e conformismo e decide quebrar essa bolha. Se você quer criar o seu próprio destino, precisa aprender a questionar tudo. Esse é realmente o caminho que eu quero seguir. Eu estou vivendo a vida que desejo ou a que me disseram para viver. Se eu continuasse vivendo assim pelos próximos 10 anos, eu estaria feliz. Se a resposta for não, então é hora de mudar. O terceiro passo: supere o medo da mudança. O ser humano tem medo da incerteza. Preferimos ficar em situações ruins, mas conhecidas, do que arriscar algo novo. Quantas pessoas permanecem em empregos miseráveis porque têm medo de tentar algo diferente? Quantas pessoas ficam em relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas? Quantas pessoas
nunca saem da zona de conforto porque temem o fracasso. Mas Nietzsche nos lembra: o crescimento só acontece na incerteza. Você nunca vai encontrar sua melhor versão se não estiver disposto a se arriscar. O super-homem abraça o desconhecido. Ele sabe que toda mudança é desconfortável, mas é nesse desconforto que o crescimento acontece. Se você quer mudar sua vida, precisa aprender a agir apesar do medo. O medo sempre vai existir. A questão é: você vai deixar ele te paralisar ou vai usá-lo como combustível? O quarto passo: crie a sua própria moralidade. Nietzsche criticava a moral tradicional porque acreditava que ela nos enfraquecia. Ele dizia que muitos valores impostos pela sociedade são feitos para manter as pessoas obedientes e conformadas. Pense nisso. Desde pequeno, você aprendeu que ser ambicioso é algo ruim. Você foi ensinado a sempre colocar os outros em primeiro lugar. Você foi condicionado a buscar a aprovação dos outros. Mas Nietzsche dizia que essas regras foram criadas para te manter fraco. Se você quer criar seu próprio destino, precisa definir seus próprios valores. O que realmente importa para você? O que você quer construir? Quais princípios você quer seguir? Não viva com base no que os outros esperam. Viva de acordo com as suas próprias regras. O quinto passo: torne-se inabalável. Nietzsche falava sobre o conceito de eterno retorno. Se você tivesse que viver a sua vida do jeito que ela é, repetidamente, para sempre, você estaria satisfeito? Se a resposta for não, então é hora de mudar. O verdadeiro super-homem constrói uma vida da qual não quer fugir. E para isso, você precisa ser inabalável. Pare de se importar tanto com a opinião dos outros. Aceite que o fracasso faz parte do processo. Tenha disciplina para perseguir seus objetivos, mesmo quando não sentir vontade. Afinal, a única forma de realmente criar o seu destino é sendo forte o suficiente para não desistir no meio do caminho. Nietzsche não queria apenas que entendêssemos essas ideias. Ele queria que vivêssemos essas ideias. Se você chegou até aqui, significa que uma parte sua já sente que é possível criar sua própria realidade. Mas nada vai mudar se você não agir. Decida hoje que você não vai mais aceitar menos do que merece. Comece a quebrar as crenças que te limitam. Saia da passividade e assuma o controle total da sua vida. O destino não está escrito. O poder sempre esteve nas suas mãos. Agora só falta você usá-lo.